Olá pessoal, tudo bom? Esse é o terceiro vídeo da série de eleições 2018. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar sobre o segundo debate presidencial, que foi o debate que ocorreu na Rede TV. Vou falar sobre o debate para governo de São Paulo, que ocorreu na Bandeirantes, e para o governo do Rio, que também ocorreu na Bandeirantes. A Bandeirantes também fez, foi tudo simultâneo, tá? No mesmo dia ocorreram todos esses debates para governadores na Bandeirantes no mesmo dia. Então teve São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Pelo menos são os que tem disponíveis no YouTube, que foi onde eu baixei para assistir. É, eu baixo para assistir, eu não assisto direto no YouTube porque eu quero parar, eu quero adiantar, voltar. Eu prefiro baixar, assistir e apagar. Eu acho mais prático. E eu fiz essa maratona no, assim, peguei direto. Presidencial da Rede TV, governo de São Paulo, governo do Rio, os dois da Bandeirantes. Foram quase 8 horas de maratona. Um pé no saco, né? Porque 99% do que se ouve ali não serve para nada. Mas se eu vou falar alguma coisa aqui, se eu vou dizer alguma coisa aqui, eu tenho que assistir essa merda, né? Então vamos lá. No vídeo que eu falei do primeiro debate presidencial, eu esqueci de falar do Henrique Meirelles. Quando eu estava falando, será que tinha alguém ali entre o Bolsonaro e o Ciro? E na verdade tinha o Henrique Meirelles. Mas assim, tem alguma coisa para falar do Henrique Meirelles naquele debate? Não, né? O que eu vou falar do Henrique Meirelles no último debate nesse debate da Rede TV é a mesma coisa que ele fez no debate da Bandeirantes. Então não vai mudar nada, tá? Então vamos lá. É, debate da Rede TV. O que a gente. Presidencial, né? O que a gente teve de novidade? Nada. Nenhuma. Zero. O Alckmin, aquela. Aquele comportamento forçado dele é tudo escandido. Aquele jeito de picolé de chuchu dele de falar. Não acrescentou nada de novo. O Ciro não fez nenhuma loucura, né? Tá estranho, né? Normalmente ele dá umas despirocadas, ele não despirocou nenhuma vez nesses dois debates. Bolsonaro foi o que se esperava dele. Foi muito pouco confrontado, né? Os candidatos que estão concorrendo com ele, que estão tentando derrubá-lo, né? Os adversários, eles preferem fazer tabelinhas entre si para os dois falarem mal dele, sem falar diretamente com ele, para que ele não possa debater, não possa retrucar nada. O Daciolo foi o bobo da corte de novo, né? Quer se passar pelo profeta, né? Pelo profeta que vai conduzir o povo. É uma palhaçada aquele cara, né? Ele já passou do ridículo, né? O, o Álvaro Dias também naquela estilão. Engraçado, ele já foi mais contundente na época que ele era senador, na época que ele era governador do Paraná, ele era mais ativo. Hoje em dia dá sono escutar ele falar, né? Parece que ele tá meio morto-vivo e tal. É o Meirelles, que eu não falei da participação dele no debate da Bandeirantes, eu vou falar do que ele fez aqui e do que ele fez lá. O que é o Meirelles? Qualquer coisa, qualquer pergunta que for feita para o Meirelles, o que ele vai falar? Tudo ele vai cair na economia, porque ele não tem mais nada para falar. Ele não sabe como é que resolve o problema de segurança, ele não sabe como é que resolve o problema de saúde, ele não sabe como é que resolve o problema de investimento, ele não sabe como resolve porra nenhuma. Ele trabalhou com dinheiro a vida toda. Ele é do mercado financeiro. As duas vezes que ele trabalhou no governo, ele trabalhou como presidente do Banco Central e como ministro da Fazenda, que é o que ele entende de economia, nada mais disso. Então qualquer coisa que perguntaram para ele deu uma enrolada e caiu na economia. Não, porque caiu na economia, porque eu sei fazer, porque eu fiz isso, porque eu fui aquilo, cara é quatro, porque eu fui chamado para trabalhar aqui, para trabalhar lá. Essa merda só. É só isso que ele sabe falar e é só isso que ele vai falar até o fim da campanha. Ele, assim, eu não sei como é que alguém
supostamente inteligente acredita que pode ganhar uma eleição só falando sobre economia, porque é evidente que a economia do Brasil está fodida, mas o presidente não, o presidente do Brasil não vai cuidar só da economia, tem um monte de problemas para cuidar além da economia. O problema da economia se resolve tendo um bom ministro da economia. Você coloca lá um bom ministro da fazenda e acabou. É o ministro da fazenda que vai resolver o problema econômico. Agora você tem assim, pelo menos 12 pastas importantes que você precisa resolver. Então, um grande economista, o melhor lugar que ele pode estar no governo é exatamente no Ministério da Fazenda. É ali que ele tem que fazer, porque é só isso que ele entende, então faz aquilo que você entende. Então, sim, uma perda de tempo. O Boulos assim, é um. O Boulos é um terrorista, né? Um arruaceiro, ele tá lá só para provocar, né? A Rede TV, né? Como toda TV, jornal, sempre dando o seu viés esquerdista, né? O seu viés de agradar a esquerda, ainda tentou a gracinha de colocar um púlpito vazio para simular o Lula. Porque o Lula não pôde participar do debate, evidentemente, porque ele está preso. Né? Em qualquer país do mundo, você dizer que um presidiário, um cara que está condenado em segunda instância, pode ser candidato à presidência da República, vão dizer que você é maluco. Agora no Brasil pode tudo, que isso aqui é terra de cu, né? Terra de qualquer merda, vale qualquer porra disso aqui. Isso aqui não é país sério. E foi retirado pelo que saiu na imprensa, foi retirado por pedido do Bolsonaro. Que ele disse que não participaria se não tirassem aquilo lá. E obviamente que o Bolsonaro é a grande estrela do debate. É o cara que está liderando as pesquisas. É o cara que está levando a audiência para os debates. Então, evidentemente que, né, aí eles tiveram que tirar. E aí, claro, né, quando o apresentador, no caso, foi o Boris, né, na Rede TV, o Boris, aquela Godoy lá e uma outra, Amanda, não sei o que lá. Foram três apresentadores. Três apresentadores. É claro que eles disseram, não, a direção da rede achou por bem remover e tal. Achou por bem o cacete. Ele disse para fazer o negócio, então, senão ele não ia ficar lá. O que tá certo. O que tá certo. Nenhuma pessoa de bem, nenhum cidadão de bem pode aceitar a debater num debate presidencial, ainda que seja um púlpito vazio ali, com o nome desse bandido. Qualquer pessoa decente não faria isso. Evidentemente que o único que lamentou foi exatamente o Boulos, né? Que cria disso aí. Deixa eu tomar um negocinho aqui. Então é isso. Nas disputas, nos pega-pegas lá de confrontação, não teve nada muito interessante. Teve, evidentemente, uma tentativa da Marina atacar o Bolsonaro, né? Porque eles estavam falando, estavam os dois debatendo em pé, né? Porque quando um faz pergunta pro outro, eles ficavam naquele cercadinho ali, naquele negocinho redondo lá. E ele estava falando e ela já se interrompendo e tudo mais, e ele muito calmamente falava: você não pode me interromper, estou falando, então eu falei, você escutou, você falou, eu escutei, agora eu falo e você escuta. Dando chilique lá. É sempre assim. Essas gralhas da esquerda, principalmente quando é mulher, né? Que vem aquele discurso feminista, aquela voz de taquara rachada, grita, esperneia, faz todo tipo de escândalo e diz que os outros é que fazem discurso de ódio. É sempre assim. Igual uma bobaginha que eu vou comentar aqui, não tem nada a ver com o debate presidencial, mas a entrevista que a Manuela Dávila deu para o Pânico. Eu assisti no YouTube há muito tempo atrás. Hoje ela nem é mais candidata. Ela ela teve uma discussão com o Carioca do Pânico. Falou. A hora que ela parou de falar, o Carioca falou duas, três palavras. Pronto, ela já interrompeu. Não, aí falou: tá vendo? É assim que funciona. Você não deixa as pessoas falarem e depois você diz que é discurso de ódio.
É assim, eles não querem que ninguém fale. Ninguém pode abrir a boca para falar com eles. Ninguém pode abrir. Eles falam as maiores merdas do mundo. Se você vai contestar ou vai colocar na parede e desmentir as bobagens que eles estão falando, é discurso de ódio. Porque você não concorda comigo, então é discurso de ódio. É, são décadas dessa merda, enche o saco mesmo, viu? Então, a Rainha da Floresta só teve essa grande participação no debate, esse mini, essa mini rusga aí com o Bolsonaro. Fora isso, nada muito interessante, que as bate-papo, bebê, bibi, nada muito. Todo mundo prometendo, né? Não, porque vou isso, aqui vou fazer não sei quantos milhões de empregos para o ano que vem, 2 milhões, 5 milhões, 7 milhões. Assim, aquela conversa fiada toda que o pessoal promete nas eleições, né? Vamos fazer, tá, nos próximos 4 anos, não sei quantos milhões, quantos milhões, quantos milhões, milhões. Tá. A hora que entra, ganha a eleição, bom, por que você não fez? Não sabe, o caixa estava quebrado. Bom, todo mundo está sabendo que o país está quebrado, mas mesmo assim eles vão prometer para ganhar a eleição. Então, nada muito interessante. Aí eu resolvi assistir os debates. Por que eu assisti para governo de São Paulo e para governo do Rio? Bom, governo de São Paulo porque eu moro em São Paulo. Me afeta diretamente e eu vou ter que votar num desses caras. E assisti governo do Rio porque eu gosto muito do Rio de Janeiro. Eu vou pro Rio de Janeiro todo ano. É, teve anos na minha vida que eu fui mais de uma vez por ano, fui quase todo mês e durante uma época aí, muito tempo atrás, fui algumas vezes. Eu tenho muitos amigos lá, gosto muito da cidade, então gosto do que acontece por lá, né? Então acabei assistindo dos dois. Então vou falar um pouco pro governo de São Paulo. Tem uns candidatos desconhecidos, então eu fiz uma colinha aqui, eu escrevi no Notepad o nome de quem participou para não esquecer o nome de ninguém, né? Então, para governo de São Paulo nós tivemos no debate, né? João Dória, Lisete Arelaro, bom, João Dória PSDB, Lisete Arelaro PSOL, Luiz Marinho PT, Marcelo Cândido PDT, Márcio França PSB, Paulo Scaff MDB e Rodrigo Tavares PRTB. Então, pela ordem que está escrito aqui, João Dória. Bom, João Dória foi provavelmente o mais atacado do debate, porque ele está na liderança, né? Ele é o primeiro colocado, mais ou menos empate técnico com o Scaff, mas ele está na frente. Então ele foi atacado principalmente pelo Márcio França, que é o atual governador, era o vice do Alckmin e está tentando agora a reeleição, né? Reeleição no caso porque como ele assumiu quando o Alckmin renunciou, né? Então, obviamente que ele está batendo de frente com o João Dória para ver se ele sobe, né? E o João Dória tem. Qual é o telhado de vidro, na verdade, do João Dória? O telhado de vidro do João Dória é o fato dele ter ganhado a última eleição para prefeito e prometido que ia ficar os 4 anos e não ficou. Então, isso aí foi explorado o tempo todo. Ele sabia que isso seria explorado. Ele deixou boa parte dos eleitores dele chateado porque ele não cumpriu essa promessa. E é obviamente que numa eleição os caras vão bater nessa ferida o tempo todo. Porque é o que consegue derrubá-lo, né? Porque ele não tem denúncia de corrupção, ele fez uma boa prefeitura enquanto esteve na prefeitura. Ele não é um liberal no sentido da palavra, porque ele nem poderia ser, ele está no PSDB, que é um partido social-democrata, não é um partido liberal. Então, mas ele tem algumas ideias liberais, pelo menos na economia ele tem ideias liberais, apesar de ele não ter essas mesmas ideias liberais em algumas outras áreas do governo. Aí ele tem já um pensamento mais social-democrata. Mas, assim, o telhado de vidro dele foi essa promessa que ele fez e não cumpriu. Sobre a Lisete Arelaro, assim, olhando para ela assim, eu me lembrei da Erundina. Falei, nossa, é Erundina de novo. Erundina com 20 anos a menos. Que assim, é exatamente o mesmo perfil, mesma cara, mesmo perfil, mesma conversa, aquele papinho de comunista, comunista raiz, defendendo aquelas mesmas bobagens de sempre. Sim, perda de tempo, né? Assim, se não fosse, ninguém ia sentir falta. Luiz Marinho do PT, acho que esse é o candidato mais
mais despreparado que o PT já apresentou para governo do estado de São Paulo. O PT já teve Genuíno, já teve Aloysio Mercadante, já teve outros candidatos. Esse Luiz Marinho, ele não sabe nem falar ele sabe. Ele não consegue completar as palavras. Ele é tão analfabeto quanto o Lula. Ele não consegue completar um raciocínio. Ele é assim, ele é da escola da Dilma. Ele provavelmente estoca vento também. Assim, deprimente. Mas assim, tá lá só para cumprir tabela, né? Marcelo Cândido do PDT é mais um daqueles nanicos que não vão dar em nada. Tá ali só para colocar o seu nome para ser conhecido. Ele já foi prefeito de Suzano 2 vezes, né? É de família de políticos. O pai foi prefeito também. Ele já foi vereador, deputado e tal, deputado estadual. E tá lá para fazer para ser o palanque do Ciro Gomes em São Paulo. Falou várias vezes do Ciro Gomes. E tá ali para assim colocar o seu rosto assim para quem sabe daqui mais uma ou duas eleições ser um cara mais conhecido para tentar realmente disputar. O Márcio França do PSB era o vice do Alckmin. O Alckmin saiu, ele assumiu e vai tentar a reeleição. O PSB não tem absolutamente nenhuma tradição em São Paulo. E o Márcio França, antes de ser vice-governador do Alckmin, é um cara sem nenhuma projeção, né? Ele já tinha sido prefeito de São Vicente, eu acho que é São Vicente, que é a cidade natal dele. Ele já tinha sido deputado, mas assim, sem maiores proeminências. Ninguém conhecia esse cara. Tanto é que ele, hoje em dia, ele é governador e ele está nos 5%, não sai dos 5%, porque se você perguntar para alguém na rua quem é o governador de São Paulo, vão dizer que é o Alckmin. E se o repórter falar, não, mas o Alckmin saiu, ele renunciou. Quem ficou no lugar dele? Ah, então não sei, é o vice, mas ninguém sabe quem é o vice. Não é um cara não é um cara de nenhuma projeção. Mas evidentemente que ele tem a máquina, né? Hoje ele tem a máquina, ele está no poder, ele tem a máquina, ele pode visitar todas as cidades do interior, pode tentar fazer acordo com todos os prefeitos em troca de verbas e outras coisas mais, e parcerias, e de repente conseguir através desse trabalho em conjunto com os prefeitos, né? Porque o governador, teoricamente, ele tem ele pode fazer projetos de parceria de grana com as cidades, com os prefeitos. Então, ele pode prometer um monte de coisa para os prefeitos em troca de apoio. E aí aqueles prefeitos das cidades que fizerem esse fechamento com ele vão, obviamente, bombar o nome dele naquela cidade. Pelo menos vão espalhar o nome dele ali. E aí talvez ele consiga crescer alguma coisa. Mas eu acredito que ele está fora do debate. Ele também não disse a que veio ali. Agradou todo mundo, fez cafuné em todo mundo e bateu de frente com o Dória, que é o cara que ele tem para bater de frente. Chegou a dar uma cutucada no SCAF também, porque o SCAF era do PSB e saiu. E tentou colocar o SCAF, associar o SCAF ao Temer, né? Porque é do partido do Temer. Então são os dois que ele precisa que caia. Ele precisa que caia o Dória ou o SCAF para ele ir para o segundo turno. Então ele cutucou um pouco o outro. O resto ele só passou a mão na cabeça. Quanto ao Paulo Scaff não entrou em nenhuma briga, não entrou em nenhuma polêmica. Fez questão de ressaltar o fato de que ele é da iniciativa privada, fez sua vida na iniciativa privada, presidente do SESC, da Fiesp, o caralho é 4, fez um monte de coisas e tal. E realmente ele fez isso, né? Ele é um cara que está vinculado com o Fiesp, com o SESI, o Senai, essas coisas, há muitos anos, né? Mais de 10 anos. Então, assim, realmente, dentro dessas instituições ele fez coisas. Agora, essas instituições não são públicas, né? Elas são mantidas exatamente pelas indústrias que são filiadas dessas associações. Então não sei até que ponto ele estaria comprometido com a velha política do PMDB, seja do Temer, seja do finado espólio do Quércia, né? Que aqui em São Paulo a gente teve a morte do Quércia alguns anos atrás e o grupo do Quércia brigava com o grupo do Temer. Então a gente tinha aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, um PSDB rachado, né?
Uma parte era Temer e uma parte era Quercia. Depois da morte do Quercia, eu não sei o que que esses finados é, esses finados seguidores do Quercia, para que lado eles foram, se é que eles foram para algum lado. Então o Scaff provavelmente deve ser o cara que vai para o segundo turno com o João Dória, mas eu não acredito que ele ganhe do Dória, porque é, no comparativo ele tem essa o PMDB, que mudou de nome para MDB, mas continua sendo PMDB. Ele, querendo ou não, ele está muito mais sujo do que o PSDB, né? Então ele certamente vai colher mais rejeição aí para um segundo turno. E o último nome, Rodrigo Tavares, do PRTB, coitado, foi uma assim, uma cara de moleque, assim, o cara tem 36 anos, 37 anos, alguma coisa assim, uma cara de moleque, assim, ele gagueja, ele tenta falar bonito e come as palavras e erra a concordância dos verbos, você vê que ele está extremamente nervoso, ele não sabe o que falar, ele fica parado assim, ele pensa, ele ficou extremamente assustado, ele não é do ramo. Engraçado que o cara é advogado, né? Na escola de direito a gente aprende a conversar, porque qual é o papel do advogado? O papel do advogado no tribunal é assim, fazer todo o possível para que o cliente dele seja inocentado, ou seja, ou ele culpe o outro, e fazer toda aquela encenação, aquele jogo verbal, aquela habilidade do discurso para você conseguir convencer o júri, né? Ou o juiz, enfim. Essa é a função do advogado. O advogado é obrigado a ser um cara que sabe falar, que sabe conversar, que sabe se comunicar. E esse cara, assim, a câmera batia nele, tudo estava travado, assim, não sabia nem para onde olhar. Falava um monte de bobagem. Enfim, coitado, ele caiu de paraquedas. Ele caiu de paraquedas. Ele. Deixa pra lá. Esse foi o debate de São Paulo. Agora vamos pro debate do Rio. Antes de mais nada, eu devo dizer o seguinte: São Paulo não tem nenhum grande nome para disputar esse governo. Mas tanto João Dória quanto Scaff, principalmente João Dória, que deve ser o ganhador, ele é um nome que, na pior das hipóteses, ele vai continuar o governo PSDBista aqui em São Paulo, que já está no governo há 24 anos. Você gosta do governo do PSDB em São Paulo? Você pode perguntar para mim. Olha, eu não gosto. Eu não votei no Alckmin na última eleição, eu queria que ele saísse. Ele ganhou em primeiro turno. Faz muito tempo que eu não voto no PSDB para o governo de São Paulo. Mas tem um problema. Nós temos 27 estados no Brasil. 23 estão absolutamente quebrados. E São Paulo é um dos estados que não está quebrado. Então, por mais que eu não goste da política do PSDB no estado de São Paulo, é muito melhor você ter tido 24 anos de PSDB e o estado de São Paulo não estar quebrado, não estar falido como outros estados, do que você ter tido, por exemplo, 8 anos de Cabral com mais 4 de Pezão. Aliás, 8 anos de Cabral com mais 6 de Cabral e 6 de Pezão, né? O Cabral renunciou na metade do governo, o Pezão assumiu e depois se reelegeu. Quer dizer, então no total são 12 anos de Cabral e Pezão, assim, destruíram o Rio de Janeiro. Então, por mais que a gente não goste do PSDB em São Paulo, tem coisas piores, por exemplo, PSDB, por exemplo, PT, um PSOL da vida, um PSB, então dá para piorar. Aí depois a gente vai dizer, a gente que era feliz e não sabia. Então, assim, candidato ideal a gente não tem. Mas a gente está melhor que o Rio de Janeiro, que aliás é o que eu vou falar agora. Sobre o debate do Rio, participaram Antony Garotinho, do PRP, Eduardo Paes, do DEM, Índio da Costa, do PSD, Márcia Tiburi, do PT, Pedro Fernandes, do PDT, Romário, do Podemos, Tarcísio Mota, do PSOL e Wilson José Witzel, do PSC. O debate do Rio foi bem mais aquecido que o debate de São Paulo. Normalmente o carioca ele é mais brigador, assim, ele não é tão polido quanto o paulista. Ele vai mais
pro embate, essas coisas. Ele é o discurso é melhor. O Antony Garotinho é assim, ele é um comunicador fantástico, você não pode negar. Assim, assim, você coloca ele na frente da câmera, ele toma conta da câmera, ele te deixa, assim, você fica cativado pelo que ele está falando. Ele realmente é um grande vendedor, né? Um grande cara de televisão, um grande comunicador, um vendedor de ideias. Só que a gente sabe quem é o Garotinho. O Garotinho já foi preso, já foi processado, está cheio de processos, a gente sabe quem é o Garotinho. Então, é, por mais que ele seja um gênio da comunicação, o Garotinho é o Garotinho, tá? Então não preciso falar muito. O passado dele e a ficha corrida falam por si. O Eduardo Paes foi prefeito do Rio de Janeiro por 2 mandatos. E na última eleição ele não conseguiu fazer o sucessor dele, que era o Pedro Paulo. Acabou dando o segundo turno entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo. O Eduardo Paes ficou nos Estados Unidos um tempo, voltou para disputar essa eleição e obviamente saiu do PMDB, porque o PMDB do Rio de Janeiro, depois de Cabral e Pezão, ninguém quer ficar no PMDB do Rio de Janeiro, né? Assim, provavelmente os filiados todos pediram desfiliação. Você ficar no PMDB do Rio de Janeiro é a mesma coisa que você pedir filiação do PT do Lula, assim, é atestado de bandidagem. Então, evidentemente que ele mudou de partido, foi pro DEM. O DEM não tinha muita projeção, nunca teve muita projeção no Rio de Janeiro. Pegou Eduardo Paes, que é um nome importante do estado. Eu não lembro, não li pelo menos nada sobre problemas de corrupção na prefeitura do Rio, na época do Eduardo Paes. Pelo que eu conversei com amigos cariocas, parece que ele fez uma boa prefeitura, não fez uma prefeitura ruim. Tanto é que o estado do Rio de Janeiro está quebrado, mas a prefeitura não estava quebrada. Embora o Crivella tenha herdado uma boa dívida, mas a prefeitura de São Paulo, a prefeitura do Rio não está tão quebrada quanto o estado do Rio. Então parece que ele é um nome aí que pode realmente ser um dos menos piores do Rio de Janeiro. Mas evidentemente você não pode deixar de constatar que ele era do PMDB e ele era da turma do Cabral. Claro que depois ele se afastou, como todo mundo se afastou, depois que o político é condenado, é preso, cai em desgraça, qualquer um se afasta. Tirando o PT, que o PT é um partido de criminosos, tanto é que os caras continuam lambendo o cu do Lula, mesmo o cara preso. Qualquer outro partido que não é um partido de criminosos, quando o cara cai em desgraça, acabou para ele. Todo mundo se afasta dele. Então, talvez seja um dos menos piores aí do Rio. Índio da Costa é o próximo da lista aqui, PSD. Ele também esteve no DEM, né? Para quem não lembra, na última eleição presidencial ele era o vice do Aécio Neves. Na época ele estava pelo DEM. Esse Índio da Costa, ele não é bem. Assim, você não sabe muito bem o que ele pensa. Assim, o que ele fala é para te agradar. Ele fala aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Ele não fala aquilo que deve ser dito, nem você não sabe o que ele é na verdade, porque ele é ele é vaselina, assim. Ele vai pro lado que tá mais bacana para ele. Já mudou de partido um monte de vezes, né? Tava no DEM, foi pro PSD. O PSD, não dá pra gente esquecer do Gilberto Kassab, né? Que assim, é sempre poder, né? Na época que ele estava no DEM, o DEM era a principal oposição do PT, né? Teoricamente era o Partido Liberal Brasileiro. E aí o Gilberto Kassab foi ser ministro da Dilma, né? Virou PSD e foi ser ministro da Dilma. Então, um cara que não leva nenhuma confiança, mas assim, ele está em todas, né? Na última eleição presidencial ele foi vice do Aécio. Na última eleição para a prefeitura do Rio ele disputou. Agora está disputando o governo do Rio. Assim, ele está em todas. Ele quer de qualquer maneira algum carguinho aí. O próximo nome, Márcia Tiburi. Assim, vou falar poucas coisas dessa mulher. Um nojo, assim, com a camiseta com a foto do PT, saudando Lula. Assim, é um nojo, assim, maior defensora de bandidos, assim. Tem uma frase dela na internet que ela diz que tem uma lógica no assalto, tem uma lógica no roubo, assim,
assim, o clímax dela, o orgasmo dela é defender bandido. Então, quem defende bandido, pra mim é bandido também. Então eu não vou perder tempo com essa mulher. Pedro Fernandes, do PDT. Esse cara tá tentando pegar os velhos eleitores do Brizola. Não? Então ele citou Brizola, Darcy Ribeiro, que são os ícones do PDT do Rio, né? Para tentar ver se ele consegue atrair aquela militância os que não morreram ainda, né? Porque a maioria que votou no Brizola no passado já morreu. Ele está tentando ver se pega algum vivo ainda e uma parte dos saudosos do Brizola, né? Do que sobrou do brizolismo no Rio. Ele está tentando ver se ele consegue capitalizar para o lado dele. É um cara que fala muito bem, cara bem articulado, mas assim, é, o que que se pode esperar de um cara que está querendo o eleitor do Brizola, que ele está querendo saudar Brizola? Assim, a maior homenagem que o Brizola teve na vida dele é ter o seu nome associado à cocaína. Aqui no Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, a cocaína era conhecida como Brizola. Quer dizer, um cara cuja maior homenagem é ser sinônimo de cocaína, tá dito, né? Tarcísio Mota do PSOL. Tarcísio Mota do PSOL é aquela velha história, né? O que é o PSOL? O PSOL é formado basicamente por professor universitário. Tem professores de ensino médio fundamental também. Mas é basicamente professores universitários de humanas. E na sua maioria de história, né? Freixo de história, esse cara também é professor de história. Então é aquela comunizada das universidades que ficou desencantada com o PT, porque o PT não é tão radical quanto eles gostariam que fosse, porque o PT não implantou o comunismo de fato no Brasil e tal. Então eles romperam e criaram o tal do PSOL e assim, aqueles professores de história comunista que nunca professor de história comunista que nunca leram, nunca estudaram a história, porque se o professor de história comunista tivesse estudado história, ele não seria comunista, porque ele saberia que o comunismo na história nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, certo? Então é isso, é o mesmo discurso. Você pega a fala dele, é igual a fala do Freixo, é igual a fala do Jean Willis, é tudo a mesma merda. Então, assim, se você tirar a estampa e a voz, se você colocar o que ele falou por escrito, é a mesma coisa que os outros caras falam. Você não vale a pena ficar ouvindo. O Romário do Podemos. O Romário é um personagem muito interessante. Eu comentei até com um amigo meu do Rio, um tempo atrás, que o Romário, antes de entrar na política, tinha vários problemas financeiros por conta de um bar que ele abriu que não deu certo, tomou processos porque ele colocou na porta do bar, do banheiro, ele colocou o Zico e o Zagallo, os dois processaram, ganharam, enfim, o negócio que ele criou ali não deu certo, faliu e tudo mais. E ele estava num problema danado, porque ele estava com o apartamento dele estava com problemas, com muitas dívidas, com infiltração, o apartamento dele na Barra, aqueles apartamentos monumentais e tal. Ou seja, ele estava quebrado financeiramente. De repente ele entrou na política, foi deputado, foi senador e nunca mais eu vi se falar nada sobre ele. Bom, deputado e senador ganham um salário bom. Se você for ver, é um salário de 30 mil reais, é um salário bacana, tá certo? Ninguém vai dizer que é um salário baixo. Agora, ele tinha dívidas de milhões. Então você concorda que um salário de 30 mil é muito bom para quem não tem dívida. Se você tem uma dívida de 20 milhões como ele tem, você ganhar 30 mil, olha, você vai ter que trabalhar quantos anos só para pagar essa dívida que você tem? Então eu acho muito estranho você. Como é que você consegue participar da política, você vê aquele monte de roubo ao seu redor, corrupção, etc e tal, você devendo 20 milhões, será que você não vai pegar uma partezinha disso aí para ajudar a pagar as suas dívidas? Tá todo mundo em volta fazendo isso, tal. Todo mundo não, mas uma grande parte lá tá fazendo isso. Não sei, não sei dizer. Não sei, evidentemente que a gente não tem nenhuma denúncia, nada sobre isso. Agora eu acho muito esquisito que, assim,
nada tem acontecido. Aí esses dias, ontem, anteontem, eu recebi desse mesmo amigo meu uma notícia pelo WhatsApp dizendo que um carro, um Porsche do Romário foi sequestrado pela justiça e vai ser penhorado para abater de dívidas. Só que o carro vale 350 mil reais, ele tem uma dívida de 20 milhões. Já teve outras casas penhoradas, outros carros e tal. Será que ele tá. Pensa comigo. Você tem um problema financeiro terrível, você tem 20 milhões de dívidas na sua cabeça. Você tem cabeça para ir para um governo do Rio de Janeiro, para administrar o Rio de Janeiro, para administrar bilhões de receita, com um monte de tentações para você se corromper ou você deixar escapar um negócio aqui, um negócio ali? Como é que está a sua cabeça nesse sentido? Será que você vai... Ou às vezes você não precisa nem se corromper, você passa a ser governador do estado. Bom, o governador do estado ser processado por algumas coisas, você pode ter algumas benesses e tal. De repente a gente não sabe quem são os credores dele. De repente os credores dele podem retirar uma ou outra ação, alguma coisa em troca de um favor. De repente você tem um fornecedor lá que está processando, eu não sei qual é a dívida dele. Eu sei que é de 20 milhões porque saiu na reportagem. Eu não sei em que consiste essa dívida. Mas parte do bar dele que não deu certo. Vai que você tem uma dívida, vamos supor, de um fornecedor do bar, de bebidas, por exemplo. De repente o cara está te processando porque você não pagou. E aí ele vira governador. Bom, então eu falo assim, olha, eu retiro a ação, eu retiro a ação contra você, de repente você coloca a minha. Você consegue colocar essa minha bebida num determinado local, numa escola, sei lá, numa entidade, você arruma um lugar para mim nos hospitais públicos para montar uma cantina, enfim, não sei. O governo do Rio de Janeiro tem muitas opções. Eu não sei, será que isso pode acontecer ou não pode acontecer? Eu acho que pode acontecer, porque uma pessoa que tem 20 milhões em dívidas, ela quer resolver a sua vida, ela não quer passar o resto da vida devendo essa grana. Se ela tiver uma chance de fazer um favorzinho para um credor aqui e outro lá para ver se resolve o problema da sua dívida, eu não acredito que ele não vá fazer. Então eu tenho um certo receio. Será que ele tem mesmo essa independência ou não? Porque é um cara que está assim, um cara que está enforcado, né? Enfim, o último cara, Wilson José Witzel, é um juiz federal aposentado, também foi da força foi militar e fuzileiro naval e tudo mais. Foi o cara mais equilibrado do debate, o cara mais consciente, mais equilibrado, o cara que teve as melhores ideias. Para mim, assim, assistindo esse debate, para mim e sabendo qual é o background do cara, para mim é a melhor opção. Só que ele está no PSC, que é um partido nanico, e esse cara é um cara que ninguém conhece. Então é aqueles candidatos que não tem chance de ganhar, né? Para mim, por mim, seria o melhor candidato, pelo conhecimento, pela formação e pela postura. Um cara que já trabalhou juiz militar, já trabalhou em processos militares, juiz federal, já trabalhou com a Polícia Federal, já trabalhou em processos do tipo Lava Jato. Enfim, é um cara é, extremamente competente para a área e parece íntegro também. Mas, segundo as pesquisas do Rio, Romário é quem está liderando e atrás do Romário vem o Eduardo Paz. Depois de 12 anos de Cabral e Pezão, eu acho que nada. Eu ia dizer que nada pode ser pior do que Cabral e Pezão, mas pode. PSOL e PT é pior do que Pezão. Então, vendo por esse lado, se estamos com Romário e Paz disputando a primeira posição, eu tenho certeza que nenhum dos dois será grande coisa, mas qualquer um dos dois eu acho que vai ser melhor do que o Pezão e o Cabral, que passaram por lá. E obviamente muito melhor do que Garotinho, que também já passou por lá. Não sei se o Rio de Janeiro está muito bem representado. Eu acho que São Paulo está melhor, porque eu acho que o Dória é um nome melhor do que todos os candidatos que têm chance do Rio de Janeiro.
Eu acho que se você pegar todos os candidatos de São Paulo e do Rio que eu falei aqui, para mim esse Witzel do Rio de Janeiro é o melhor candidato de todos. É melhor que todos de São Paulo e melhor que todos do Rio. Mas eu estou falando daqueles que têm chance de ganhar. Então, entre aqueles que têm chance de ganhar em São Paulo e no Rio, eu acho que o Dória é a menos pior. É o nome menos pior. E eu acho que o Rio vai ter problemas, porque o Romário tem esse problema aí, que eu não sei como é que ele vai resolver. Porque assim, você imagina você sair para trabalhar todo dia, que você tem que, você vai é senador ou governador ou o diabo que for, ou que você seja a sua profissão normal. Você imagina você saindo da sua casa para trabalhar todo dia, para ganhar um saláriozinho, que seja 5 mil, 10 mil, 30 mil, não importa. Um salário nesse patamar e sabendo que você está devendo 20 milhões. Assim, a tua cabeça, você dorme tranquilo? Você consegue dormir tranquilo? Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Agora, se você trabalhar num local público, num cargo público como o governo do Rio, que você pode fazer um monte de esquemas, um monte de coisa para tirar essa pedra gigante do seu ombro, será que você não vai fazer isso? Não sei. Eu tenho direito de ter minhas dúvidas. Bom, os outros debates para governador eu não assisti, mas eu vi, dei uma olhada só quem eram os candidatos e eu fiquei com muita pena de Minas Gerais. Puta que pariu. Eduardo Azeredo do PSDB e Pimentel do PT. Dois caras mais do que envolvidos em problemas de denúncia de corrupção, caralho, a quatro. E provavelmente devem ser os caras que vão disputar segundo turno em Minas Gerais. Minas Gerais tá fudida, velho. Tá fudida. Bom, o que fazer, né? Que os partidos indiquem os piores nomes possíveis como candidatos, eles estão no direito deles. Se a porra da população votar nesses mesmos merdas, bom, que se fodam, tomem no cu, ele vai fazer o quê? O que vai fazer se a população insiste em ser imbecil e ficar reelegendo bandidos? Não tem solução. Não tem solução. Agora, o problema é o seguinte: quem não votar nesses bandidos também vai ser governado por eles. Ou seja, uma minoria um pouco mais consciente que não vote nessas pragas acaba se fudendo também, porque a maioria vota nessas merdas. Enfim, vamos terminar. Esse foi o terceiro vídeo da série Eleições. Uma saudação e até a próxima.